Bom dia, bom domingo. Eu sou Michele Bonilla e mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da palavra de Deus. Hoje é domingo, talvez você não está trabalhando. Qual é a desculpa para hoje, hein? Para não sentar um pouquinho, ler a palavra do Senhor? Nem que for 15 minutos, hein? Em 15 minutos a gente consegue fazer uma refeiçãozinha boa, né? Para já dar aquele ânimo no corpo. Nossa alma também é assim, ela precisa ser alimentada todos os dias. Não tem como o nosso espírito vencer a nossa carne se a gente não alimentar o nosso espírito. Por isso eu convido você a sentar, pegar a sua Bíblia e meditar comigo em Romanos 8, que diz assim, a partir do verso 1. Portanto, agora já não há condenação para as que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por isso, amadas, nós vamos assim, lendo e comentando, tá? Nós estamos conversando aí na sua casa, não é? Por isso que muitas vezes eu ouço mulheres dizendo assim, olha, fizeram um trabalho para mim, eu não gosto de agir assim, mas quando eu noto, eu já estou agindo. Amada, a partir do momento que você tem consciência do que está acontecendo, que você está fazendo isto, e isto não agrada ao Senhor, está fazendo aquilo e aquilo desagrada ao Senhor, a partir do momento que você tem consciência, você já tem condição de chegar a Deus, reconhecer o que está acontecendo, confessar, pedir perdão e abandonar. Porque você é senhora das suas emoções. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio, mas também temos a condição de ter domínio próprio. Nós podemos escolher livremente o que fazer, mas nós também podemos dominar o nosso eu. Mas só conseguimos isso quando estamos alicerçadas em Cristo e fortalecidas no Espírito. Mas a partir do momento que você tem consciência das coisas, você não se torna prisioneira daquilo, entendeu? Não, eu sempre faço assim, eu sempre reajo desta maneira, eu sei que é errado, mas quando eu vejo eu tô gritando, eu tô blasfemando, eu tô xingando, eu tô amaldiçoando. A partir do momento que você tem conhecimento, consciência, noção de que aquilo é errado, de que você já está fazendo isso e é errado, você pode chegar aos pés do Senhor, confessar, se arrepender e abandonar. E não há condenação para as que estão em Cristo Jesus. Jesus me esconde aqui. A vida em Cristo te liberta para ser uma nova mulher. Por isso que aqui diz, agora já não há condenação sobre você. Não é porque a sua mãe fazia que você tem que fazer, porque tem gente que se justifica assim. Eu aprendi assim, foi o que eu aprendi. Eu sou assim mesmo, fazer o quê? Tem que me aceitar. Não, em Cristo não há condenação, não tem pecado de estimação, não tem prisão. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, Romanos 8:3 continua, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, para a gente não viver segundo a carne, satisfazendo as vontades e os desejos da carne, mas sim segundo o Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos estar conectadas, inclinadas ao Espírito. E o que faz uma mulher estar disposta a ouvir a voz do Espírito Santo? É a sua busca por intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus não começa lá fora, ela começa dentro da sua casa. Intimidade com Deus não se mede pelo tanto que você vai na igreja, pelo número de funções que você exerce na igreja que você está, não. É no seu íntimo com Deus, no secreto do teu lar, quando você começa a entregar a Deus a intenção do seu coração. Quando você tem consciência do que é mais valioso que
o seu coração pensa e sente em fazer as coisas do que o que os outros pensam em relação a você quando faz as coisas. Você entendeu? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A sua mente está voltada para o que o Espírito deseja? Quando você age no seu dia a dia, quando você até age errado, tem aquela vozinha dizendo: por que você respondeu assim? Por que você está agindo assim? Por que você falou assim? Para que fazer assim? Tem essa vozinha te dando o dom da consciência, mexendo na sua consciência, instigando você a melhorar? Romanos 8:5 diz que a gente tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a nossa oração pode ser: Senhor, inclina meu coração ao teu. Me ajude a ter a mente voltada para o que o teu Espírito Santo deseja. Torna bons os meus olhos, Senhor. A mentalidade da carne é morte, diz o verso 6. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Querida, você já imaginou vida? Vida. Você já imaginou paz que excede o entendimento? É isso que o Espírito Santo, quando mora em você, te dá. Talvez é disso que você está sentindo falta. Vontade de viver, vontade de levantar, vontade de se arrumar, vontade de arrumar a casa, vontade de melhorar, vontade de mudar. Você não está sentindo vontade de nada disso. Mas quando você se inclina para o Espírito, busca fazer as coisas de acordo com o Espírito, busca viver de acordo com o que o Espírito deseja, você começa a ter vida. Vida em abundância, aqui e sabendo que você vai ter uma vida na eternidade. E principalmente começa a ter paz. Ah, que maravilhoso ter paz. Aqui diz no verso 7 que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A carne não gosta de ninguém dizendo o que ela tem que fazer, que ela tem que obedecer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, diz o verso 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, então não pertence a Cristo. Não tem como você dizer, amada, que pertence a Cristo, se não carrega no seu coração o Espírito de Cristo. Você entendeu? Não tem como eu dizer que sou filha da minha mãe se eu não carrego o DNA dela, características físicas, emocionais dela. Isso é muito natural. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, olha que interessante. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Olha que preciosa que você é, amada. O Espírito de Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Olha que lindo. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãs, diz o verso 12, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitas a ela. Olha que interessante, nós não estamos em dívida com a carne. Você não precisa cometer este pecado todo dia. Nada te obriga a isso, você não tem uma dívida que te obriga a cometer este pecado. Você tem domínio sobre este pecado através do Espírito de Deus que habita em você. Você não precisa cometer este vício, não. Você não está presa a isto. Ninguém te condena. Você é livre, querida. Aproveite a liberdade em Cristo. Aprenda a desfrutar da vida diária com Cristo. Você pode reagir diferente. Você pode ser hoje melhor que ontem.
Você pode melhorar, você pode mudar, mesmo que você tenha ouvido palavras de maldição, que te condenaram, que te reduziram a nada, nenhuma condenação há sobre você. Pois vocês, aqui diz no 12, porque estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que interessante. Se pelo Espírito de Deus que habita em nós, fizermos morrer as vontades da carne, viveremos em espírito. Porque todas as que são guiadas pelo Espírito de Deus são filhas de Deus. Então, quando vir aquela vontade de pecar, vontade de blasfemar, vontade de gritar, vontade de responder, vontade de se irar, diga: eu sou filha amada de Deus. E por ser filha amada de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu tenho domínio sobre o meu eu. Pois vocês não receberam um espírito que as escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que as adota como filhas, por meio da qual chamamos Abba, Pai. Amada, você foi adotada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o verso 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhas de Deus. Se somos filhas, então somos herdeiras, herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmas, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhas, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvas. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes, queridas, vocês falam: eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, eu falo com Deus e parece que Ele não me ouve. Isso não cabe como filha amada. Porque em Romanos 8:26 está dizendo: mesmo que a gente não saiba como orar, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tentando salvar, livrar a nossa alma. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquelas que o amam, das que foram chamadas de acordo com o seu propósito. Pois aquelas que de antemão conheceu, também as predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridas, se Deus é por ti, quem será contra ti? Este vício, este pecado, aquela palavra de maldição, aquele momento falho, nada. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todas nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas que a gente precisa? Quem fará alguma acusação contra as escolhidas de Deus? É Deus quem nos justifica.
Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, queridas. Como a gente não tem conhecimento desse Deus. Olha que coisa mais linda! Quem vai nos acusar? Sabe essa voz te acusando de que Deus nunca vai te ouvir, que você nunca vai conseguir, que você não vai melhorar, que a sua vida nunca vai mudar? Isto não tem poder sobre a sua vida. Porque Romanos 8:33 deixa claro: quem fará acusação contra as escolhidas de Deus? É Deus quem justifica, que lava, que renova, que redime, que perdoa. Quem te condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por ti. Sabe o que é interceder? Interceder é dizer: Pai, lá é difícil, perdoa ela. Pai, dá uma nova chance para ela. Ela não foi ensinada de maneira correta. Pai, ela teve uma infância difícil. Pai, ela não foi criada nos teus caminhos. Pai, ela está tentando melhorar. Ontem ela conseguiu, hoje não, mas ontem ela conseguiu. Isso é interceder, queridas. E ainda tem mulher que diz: eu não sei se Deus me ouve. Ainda tem mulher que consegue ficar brava com Jesus. Minha amada, mude o seu jeito de ver Deus. Então, Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação desta vida? Será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos consideradas como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedoras, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não passou o tempo para você, ainda há tempo para você, não acabou para você, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem o que você fez, nem o que você faz, nem o que você fará. Desde que você reconheça, confesse, abandone e busque aperfeiçoamento. Este Deus não busca perfeição, este Deus busca aperfeiçoamento. Medite em Romanos 8. Passe o domingo meditando em Romanos 8. Eu medito daqui. Você promete meditar daí? Um grande abraço e lembre-se, envie este devocional às mulheres importantes da sua vida. E se você deseja receber estes áudios todas as manhãs, envie um WhatsApp para 489-9914-3388 com o seu nome e cidade. E eu adiciono você em um dos grupos de Mulher para Mulher. No Telegram, o canal é de Mulher para Mulher e no Instagram a gente se encontra, Michele Fernandes Bonilla. Fiquem com Deus, um bom início de semana.